Olá, bem-vindo você ao nosso programa de hoje, nosso comentário sobre o Capitão e seus desdobramentos, o julgamento do Capitão. Então acompanhe a gente, fique conosco até o fim que a gente vai trazer notícias especiais aqui e comentários sobre os desdobramentos dessa questão nacional. Nós temos já aqui, desenrolando já, como a gente pode ver, né, esse julgamento que está indo ao vivo agora. A gente pode ver até uma imagem aqui que está no celular, aqui, fazendo um depoimento ali agora, né? E eles estão fazendo depoimentos, mas esse julgamento ele vai ser levado por mais alguns dias. A gente acredita que vai ser até o dia, enfim, a próxima semana, né? Toda essa semana será a continuação do desdobramento desse julgamento. Então tem depoimento de cada uma das testemunhas, tem um depoimento grande, a coisa vai longe e aqui tem vários comentários aqui que estão sendo colocados aqui, né, ao mesmo tempo. As pessoas assim comentando fortemente os dois lados, muitos xingamentos, muita gente pedindo, e ao mesmo tempo temos muitos também pessoas aqui que são da canhota que estão dizendo, ó, não tem anistia, não tem, né? Então a gente vê os dois lados ali, por isso que é bom a gente se posicionar qual lado que você tá, né? Você é joio ou é trigo? Você quer a justiça ou quer a injustiça, né? Lembre-se que tudo isso é uma grande fachada para que eles consigam impor mecanismos, diretrizes do sistema oculto da Terra em cima das pessoas com a fachada, né, da suposta nome de democracia, que é um nome bonito, que enche a boca. Enquanto isso, eles estão defendendo a democracia através da justiça, sabendo que a justiça é a primeira que cria a farsa toda essa que a gente está vendo aí. Mas eu vou deixar para vocês alguns comentários importantes. Peço que você fique conosco até o final nesse vídeo, que estamos com muitos assuntos super importantes. Então está aqui a nossa capa de hoje, o julgamento do Capitão e seus desdobramentos, né? E também, antes de mais nada, eu quero comentar, né, que estamos com um evento ao vivo nesse sábado agora, sobre o poder da música, mantras e afirmações para a cura, esse sábado, dia 6, das 10 horas da manhã até as 11h30. Para participar, você tem que acessar o link do Despertos da Era de Aquário e ganhe acesso também ao workshop, mais 5 cursos completos e mais a comunidade exclusiva que nós temos do Despertos da Era de Aquário, né? Você escolhe o plano anual, você tem benefícios com os nossos cursos, que custariam muito mais, você paga apenas R$ 29,90 por mês e tem acesso a todos os cursos e a nossa plataforma diária, onde eu manifesto diariamente com lives e tal, né? Então, nesse sábado, quem for da plataforma já vai ter esse workshop dedicado, né? Então, eu deixo no link da descrição aqui, tá? Vamos lá, então, vamos orar um pouco por esse momento atual, né? Diz essa imagem bonita: segure em minha mão, capitão, ainda temos que salvar um país inteiro. E de fato nós temos a esperança que ele venha trazer para nós aquilo que todos queremos, que é resgatar um país inteiro, né? Também o Malafaia falou que é o dia da vergonha. O capitão já foi julgado e eles já estão praticamente definindo o seu voto antes que ele propriamente aconteça, né? O que não pode, quem estuda justiça sabe que os juízes não podem dar o seu voto antes do tempo, né? Nem mostrar sua tendência. Então vemos que é uma coisa assim estranha, né, que está acontecendo com totalmente a quebra das regras habituais. Então aqui vemos apoiadores do capitão se reúnem em frente ao condomínio do presidente durante o julgamento do ST, os apoiadores orando, né, pedindo com a bandeira do Brasil, de Israel também. E vemos notícias que André Mendonça entrou com habeas corpus solicitando a suspensão do julgamento de amanhã, referente à ação penal do suposto Jolpe, e que seja anulada a delação premiada de Mauro Cid, né? Então tem uma delação premiada dele que deverá ser cancelada. Eles estão em tratativas disso. E o Barro, né, anuncia o veredito antes do julgamento do capitão. Então isso nos demonstra que existe alguma coisa de imparcial ali, porque anunciar o veredito antes do julgamento é no mínimo algo duvidoso, né? Ele mesmo diz que vai julgar e encerrar esses ciclos de atraso, que segundo eles é isso. Só que enquanto isso acontece, enquanto toda essa demonstração de força dessa gente aí,
né? A gente vê também uma demonstração de força ainda muito superior que vem do Loirão dos Estados Unidos, e ele mesmo mandou já o terceiro aviso para o Brasil. O Loirão se prepara para tarifas extras em caso de condenação do capitão, diz o Financial Times, né? Então eles estão preparando sanções ainda mais fortes para o Brasil, dependendo da condenação do capitão. Ele disse assim, que saiu também na televisão, na CNN, né, que análise alvo de tarifaço, Lourão se prepara para novas medidas contra o Brasil, né? E na terceira carta ele diz: cessem a perseguição ao capitão, cesse a perseguição, tá? Então, enquanto isso acontece também outras situações paralelas, como a CPMI, que acaba de aprovar o pedido de detenção preventiva do chamado careca do INSS, que não foi identificado ainda, né? E outros 20 nomes que vão também sofrer julgamento, né, pela a evasão de divisas do INSS. Então, assim, voltando, o Brasil confronta o Loirão ao julgar o capitão. Ele está batendo de frente com os Estados Unidos, tá? Eles querem manter a vida normal aqui, inclusive a cúpula da Câmara quer vida normal durante o julgamento, né? Então, mas isso aí dá uma certa náusea, porque a gente vê que é totalmente infundado essas palavras aí. Mas como eu disse, a Lei Magnitsky, ela está pegando forte no Brasil e ela vai encerrar essa questão através dos meios jurídicos internacionais. Então, a Lei Magnitsky é para voltar o Brasil ao seu caminho democrático, o caminho da paz, né? O meio jurídico disse que a Lei Magnitsky, após sancionada, após aplicada, né, ela não é mais retirada. A pessoa perde os seus bens, perde todas as propriedades, né? E o Loirão deve aplicar a Lei Magnitsky a cada ministro que votar para condenar o capitão, né? Então eles vão fazer isso, prepara a pipoca, porque vai ser um show mesmo. Cada voto uma lei, cada voto uma lei, né? Então essa Lei Magnitsky, sim, ela está atacando de frente ali esse tribunal e vai fazer muito estrago ali para esse pessoal. Só que eles, cada vez que eles tentam, eles dobram a aposta. Eles estão apostando ainda mais alto para a destruição do sistema, né? E o Loirão também faz a sua aposta cada vez mais alta. Então, vamos ver que é um jogo de teimosos aí, que a gente já sabe quem sairá vencedor. Certamente os Estados Unidos e não o Brasil com essa turma aí, né? Essa turma que está aí não representa, de fato, o Brasil, e sim, ela está fazendo um tribunal de exceção junto àquilo que a gente esperava de justo, né? Aqui diz o jornal Meio Independente: Mendonça é sorteado relator de pedido para suspender a ação de suposta trama do JORP, que pode anular a delação do Mauro Cid, como eu falei, né? E o capitão está indignado por ser julgado por Mora, Dino e Zanin, diz o Flávio, né? É muita petulância ser julgado por essa turma aí. Enquanto isso também, Mora antecipa mais uma vez o juízo sobre o processo da trama golpista. Mais uma vez ele antecipou o voto, que não pode ser dado. As pessoas que estudam direito e sabem do que acontece, o juiz jamais pode antecipar o seu voto, né? E eles estão pegando palavras soltas que foram faladas lá desde 2021, né? E outras mais. E eles estão botando tudo isso no processo e tentando incriminá-lo. E o capitão está acompanhando esse processo dentro da sua casa, certamente, né? Ele está acompanhando dentro da sua casa, e vamos ver que, juntamente com isso, está acontecendo também o julgamento do Tagliaferro, ex-assessor de Mora, que depõe na comissão do Senado. Então ele está depondo neste momento, né, com auxílio lá dos seus assessores, e está expondo toda a maldade que essa turma já fazia, né? Então a gente vê que simultaneamente está acontecendo essas duas ações aí incríveis. E o procurador Guneta também apresenta o pedido para condenar o capitão. Ele de fato quer condenar porque eles fazem parte da mesma panela, né? Mesmo com a negativa do Exército e da Aeronáutica, Gonê afirmou que o plano foi apresentado por ele, e mesmo com a negativa dele, eles querem fazer com que ele seja levado ao julgamento e seja condenado. Então isso é uma coisa quase certa que está acontecendo, né? Então, com o Tagliaferro falando de um lado, com a turma do ST falando do outro, né, vai dar muito o que falar nesse momento aí, né? Então,
Tem mais notícias aí de situações que estão acontecendo. Também o secretário Sebastião Coelho, ele está muito indignado, dizendo que as pessoas não defenderam o capitão, né? E ali no parlamento ali, eles estão fazendo com muita segurança, né? Enfim, pessoal vigiando ali com bastante armamento, com tudo, para cercado por barreiras de grades. Então a coisa está uma coisa muito intensa ali. Mas eu quero mais do que nunca dar, além de dar essas notícias aqui que eu tenho dado para vocês, né? Eu quero comentar o seguinte, que nós estamos agora num momento muito importante de trazer a verdade e as notícias verdadeiras para a tona. Então, esse julgamento, conforme eu falei, é um jogo de cartas marcadas, né? É um jogo de cartas marcadas. Já sabemos que tudo que está acontecendo ali agora estava já previsto, fazia parte dentro do script que estava acontecendo. Então, enquanto isso, eu vou deixar a imagem que novamente aqui está vindo, né, do julgamento agora, que eles estão fazendo aí agora, estão fazendo o depoimento ali de alguns advogados, a defesa do Alexandre Ramagem se manifesta, né? Aqui o jornal da Metrópolis está falando sobre isso. Então, enquanto eles falam ali, por enquanto não temos novidades expressivas, né? Mas os comentários que vêm aqui são intensos, né? Olha só, tem comentários gigantes aqui de tudo que está acontecendo. O pessoal pedindo para ele em cana, né? Quem é da canhota pedindo para ele em cana. Quem não é, né, está dizendo, queremos inocência, justiça. Então, isso tudo trouxe, né, uma comoção popular mundial, ou seja, o mundo todo está acompanhando de perto essa situação. O Lourão vai aplicar a lei Magnitsky, o Tagliaferro vai contar tudo o que acontecia nos bastidores, né? Então, isso vai ser acompanhado mundialmente e vai trazer o foco das atenções mundiais para o Brasil, para mostrar que aqui no Brasil, sim, nós tínhamos um regime de exceção, um regime ditatorial. Enquanto isso acontece e as mídias focam nessa situação, o que acontece é justamente o oposto do lado inverso, né? Enquanto isso, os americanos estão fazendo as caçadas nos locais onde as gangues do narcopó existiam aqui no Brasil, as gangues que estavam infiltradas na selva, nas fronteiras, né, do Brasil com a Venezuela, e essas gangues estão sendo destruídas, limpas, uma a uma, através das forças americanas que já estão atuando lá. Então a gente vê que existe um cenário de fundo, uma espécie de cortina de fumaça, que é colocar esse julgamento em evidência, em destaque, enquanto o trabalho é feito pelas beiradas, né? Então, eu posso dizer para vocês e garanto, é isso que eu estou falando, apesar que muita gente não entende o que eu falo, porque parece que a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Existe um plano divino por trás de tudo isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas dentro do script que estava anunciado pela Aliança desde o início dessas operações, Operação Storm, estava que a detenção de uma grande autoridade iria desencadear o início das operações da Storm no mundo, né? Que já começaram, mas não assim de forma explícita. Então, é muito provável que eles utilizem esse cenário para fazer o gatilho para que haja uma ação americana, uma intervenção branca aqui no Brasil, né? É muito possível que eles utilizem essa situação. Então, nós não podemos julgar somente como a mídia mostra, mas sim analisar por trás o que está acontecendo. Por trás muitos detalhes estão vindo, por trás toda a sujeira está sendo exposta. Todas as pessoas que botam, até nos comentários ali, né? Que botam, queremos no chilindró, bota na cana, né? Essas pessoas estão comprometendo até mesmo a sua própria vida, porque tudo isso é identificado pelo QFS, né? O QFS pega uma pessoa que está escrevendo um monte de bobagem aqui, escrevendo como isso aqui, né? Bota em cana, olha aqui, eu até vou mostrar para vocês aqui, né? Olha só, né? Olha só. Olha a quantidade de pessoas dizendo assim, bota em cana, olha ali, ó, não sei o que, né? Não sei que dia, Então, então, tem gente, a maioria do bem, né? Mas eles estão, não ao golpe, né? Então, eles estão acreditando que de fato houve um golpe, né?
Olha, essas pessoas que se incriminam na internet estão comprometendo a sua própria vida, porque eles estão sendo tomados notas que são partidários desses malignos aí e poderão se comprometer, né? Talvez não, mas é muito provável que eu sei é que o QFS já está tomando nota de todo mundo que está falando mal e dizendo bobagem. Então, moral da história, né? Vamos aguardar os próximos dias, a gente vai acompanhar aqui de pertinho. Hoje a gente vai fazer também notícias daqui a pouquinho para você saber mais informações dos últimos acontecimentos. Mas não se preocupe seu coração, relaxe seu coração, mas vamos todos nós fazer uma grande corrente de oração para o nosso capitão, para que ele se saia bem, que ele tenha força, que ele tenha força estrutural e física para resistir um momento tão difícil como esse que está passando, né? E que, repito, pode ser que seja mesmo uma cena combinada, um teatro, algo parecido, mas que é difícil para a gente entender isso, é difícil. Então, vamos focar para que o Pai Todo-Poderoso abençoe e liberte o nosso Brasil de todo erro, de toda mentira e de tudo que não for de fato do bem, tá? Então, eu vou convidando vocês para assistir Notícias do Momento, edição internacional, que vai sair agorinha, daqui a pouquinho, e a gente já vai se falando para os próximos tempos aí. Então, peço que você também deixe o seu joinha, é muito importante a sua participação aqui no canal, tá? Vai deixando um comentário, diga o que você está achando aí, tá? Quem quiser ajudar nosso canal, a gente agradece. Estamos precisando manter o canal sempre com as últimas novidades e toda a nossa equipe técnica aqui, tá? Um grande abraço, compartilha, a luz venceu, beijo a todos aí, tchau.